Boa noite, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Deixe seu like e compartilhe com os amigos, né? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre situação problema envolvendo triângulos, né? Módulo 35 e 36. Neste módulo, vamos apresentar situações problema como ponto de partida de diversas atividades desafiadoras, que o levarão a desenvolver estratégia para a sua resolução. Para isso, você precisará organizar a resolução em etapas. Veja as principais etapas para a resolução de um problema escrita por um matemático chamado George Polya, né? Essas etapas não são rígidas, fixas e infalíveis. O processo de resolução de um problema é algo mais complexo e rico. Entretanto, elas ajudam você a orientar durante o processo. Então, temos a primeira etapa, compreender o problema. Letra A, ler o problema atentamente e descobrir o que se pede no problema, né? B, verificar quais são os dados e condições do problema. C, tentar fazer uma figura, um esquema ou um diagrama para ajudar a compreensão. D, pensar numa possível estimativa para a resposta, né? Segunda etapa, elaborar um plano de resolução. Letra A, pensar num plano para resolver problema. B, desenvolver uma estratégia. C, lembrar de um problema semelhante que possa ajudá-lo a resolver este problema. E D, tentar resolver o problema por parte. Terceira etapa, né? Executar o plano. Letra A, executar um plano elaborado, verificando o passo a passo. B, efetuar todos os cálculos indicados no plano. C, executar todas as estratégias pensadas, obtendo várias maneiras de resolver o mesmo problema. Quarta etapa, fazer o retrospecto ou verificação, né? Letra A, examinar se a solução obtida está correta. E B, verificar se existe outra maneira de resolver problemas. Então a gente cai no exercício de aplicação, né? Então, só lembrando a vocês que o exercício de aplicação é feito pelo professor em sala de aula, tá? Vocês não deixem de copiar no livro de vocês, tá? Acabou de assistir o vídeo, faça o exercício proposto, tá? Que conta a nota tanto da aplicação quanto do proposto. Tira a foto da aplicação, tira a foto do proposto, mande por arquivo, né? Professor, para eu poder corrigir e dar a nota de vocês, ok? Então, vamos lá para a questão número 1. Os triângulos fazem parte do nosso cotidiano de maneira que muitas vezes nem percebemos. Uma observação mais atenta, você provavelmente encontrará estruturas em forma triangular. Aqui temos duas fotos de duas estruturas, né? Isso aqui deve ser algo coberto, né? Ser um estádio, né? E aqui é uma ponte, ok? O uso de estruturas triangulares em telhados, pontes e outras construções confere maior rigidez à estrutura. Rigidez, ou seja, ela é mais forte, ok? Aguenta mais peso. Seu uso em construções é muito amplo, em função de uma característica que os triângulos têm, conhecido como rigidez triangular, tornando as construções firmes e seguras. De acordo com essa ideia, responda o que se pede. Letra A. De posse de palitos de sorvetes e taxinhas, monte uma estrutura em forma de triângulo e outra em forma de quadrilátero, como mostra nas ilustrações. Depois tente movimentar as duas estruturas empurrando os vértices e verifique qual estrutura se deforma com mais facilidade. Anote as suas conclusões. Então, a primeira figura, estrutura em forma triangular. A segunda figura, estrutura em forma de quadrilátero. Então, você pode fazer essa experiência em casa, tá, gente? Então, essa seta que estão aí, ó, é onde vocês têm que fazer força, né, para entre si, para ver qual das estruturas se deforma mais rápido, tá? Então, não tem problema você fazer com taxinha, né, ou com aquelas palito, né? Você pode fazer também, certo? Usar cola, se não tiver taxinha, não tem problema nenhum fazer essa experiência, ok? Pode dar uma pausa no vídeo, daí fazer essa experiência. Dando a pausa no vídeo, né? Voltando aí à nossa aula. Então, olha só, como é que fica a resposta? A estrutura em forma triangular não se deforma, enquanto a estrutura em forma de quadrilátero sim. Ou seja, a estrutura em forma triangular ainda tem mais rigidez, mais rígida, né? Aguenta mais peso, mais força, enquanto o quadrilátero não, ok?
D. Muitas porteiras de fazenda ou sítio têm a forma mostrada na figura, com uma trave na diagonal, né? Converse com os colegas e professores sobre a razão pela qual existe essa trave e registro, né? Então veja só, aqui nós temos uma porteira, né? Temos aqui várias ripas aqui, né? Vertical, a horizontal e uma aqui, ó, certo? Horizontal e vertical. Então olha só, o que acontece? Ele colocou, além dessas ripas que estão aqui, essas duas e essas outras que estão aqui, ele colocou essa aqui na diagonal, né? Que chamou de trave, né? Na diagonal, certo? Então o que acontece aqui? Por que ele colocou essa estrutura, né? Essa ripa, né? Essa trave, né? Nessa diagonal, essa ripa, esse pedaço de madeira. Por quê, né? Então olha só, colocando essa madeira, veja só que ela formou uma estrutura triangular. Aqui, ó, formou uma estrutura triangular desse formato e uma estrutura triangular nesse formato. Assim, a porteira ficou com maior rigidez, né? E tanto para abrir quanto para fechar ela teve mais rigidez. Então a resposta fica da seguinte forma: ao colocar uma trave de madeira na diagonal, forma-se triângulos. Com isso, a porteira fica mais rígida e suporta melhor o movimento de abrir e fechar, ok? É a resposta da letra B. 2. Guilherme começa a escrever os triângulos naturais, os números naturais em figuras triangulares de acordo com o padrão apresentado a seguir. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e assim por diante. Então, cada triângulo desse tem 9 números, de 9 em 9. 9, 18, 27. Triângulo 1, os 9 primeiro, triângulo 2, os 9, os outros números, né, do triângulo, certo? Do 10 ao 18, tá? E o triângulo 3, do 19 a 27, ok? E assim sucessivamente. Nomeando as casas de cada um desses triângulos com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, como na figura ao lado, ele pode codificar cada número natural por meio de um número de triângulos e da letra da casa em que ele aparece, certo? Então, aqui, casa A, casa B, C, D, E, F, G, H e I. Então, como exemplo, né? Como um exemplo para vocês, o número 4. Então, veja só aqui o número 4. O número 4, né? O número 4 aqui, ele está no triângulo 1, tá? Ele está no triângulo 1, na casa ABCD. Ele está na casa D, ó, certo? Aqui o D está na mesma posição que está o D. Então, o número 4 está no triângulo 1, casa D, certo? Então, ele pode codificar como um D, certo? Vamos supor outro número aqui, o 16. O 16 está no triângulo 2, certo? E a posição que está no 16, a letra que corresponde a ele é o G. Então, o 16 ele está na posição 2G, triângulo 2, casa G, ok? Vamos supor mais um exemplo. O número 22. O número 22 ele está no triângulo 3, certo? Ele está no triângulo 3. Então, a casa que ele está, né, é A, B, C, D, tá na casa D. Então, eu posso identificar ele como 22D. Desculpa, 3D, né? Então o número 22 está no triângulo 3, casa D. Então vai ficar 3D, né? Então esse aqui representa o número 22, esse representa o número 16, certo? E assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui, que a gente vai precisar fazer outros cálculos aqui em cima, tá? Deixa eu apagar aqui para você rapidão. Então vamos lá. Então, a questão diz o seguinte. Por exemplo, né, o número 5, né, desse exemplo, é codificado como um E, pois aparece na casa E do triângulo 1. Já o número 26 é codificado por 3H, pois aparece na casa H do triângulo 3. E como Guilherme codifica o número 2014, né,
Então, o 2014, né, ele está em qual triângulo e em qual casa, né, das letras, certo? Então, a gente vai fazer um cálculozinho para verificar isso aí. Então, vamos voltar lá no slide anterior para vocês entenderem o que eu vou fazer, ok? Então, veja só. Para vocês entenderem o cálculo que a gente vai chegar lá na uma da resposta, né? A, B, C, D ou E. Então, veja só. Os números estão dispostos no triângulo de 9 em 9. Sabendo que o último número, o 9, o 18 e o 27, eles são divisíveis por 9, né? 27 dividido por 9 é 3, então ele está no triângulo 3. 18 dividido por 9 é 2, então ele está no triângulo 2. 9 dividido por 9 dá 1, então ele está no triângulo 1, certo? Então, quando eu tenho um número e ele é divisível e o resto é 0, significa que ele está na casa pertencente a ele, né? Vamos supor um exemplo, né? Aqui o 27. 27 dividido por 9. Essa é questão um pouco complicada, tá, gente? Mas é assim mesmo, tá? É da OpenMap, né? Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, olha só. 27 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 9 é 27. Subtraindo 27 vai dar 0. Então, veja que o resto deu 0, certo? Quando o resto dá 0 na posição, automaticamente este aqui é onde está o número, o triângulo, certo? A posição 0 significa que ele está no último triângulo, ok? Assim é o 18. 18 dividido por 2 dá 9. Como é divisível, então o 18 está no último número, aqui no último triângulo, ok? Vamos supor o 81, né? 81, qual é o triângulo que ele está, né? Então, 81, ele é divisível por 9, certo? 81 dividido por 9 dá 9. 9 vezes 9, 81. Se eu subtrair, dá 0, certo? Então, o 81, ele está no triângulo 9, certo? Ele vai se encontrar lá no último número aqui, o 81 vai estar, ok? E assim sucessivamente. Mas o que acontece quando o número não é divisível, né? Vamos supor o número 8, né? O número 8, ele não é divisível por 9. Ele não é divisível por 9, ok? Se eu for dividir por 9, né, eu tenho que conhecer a divisão dos números racionais, que são fração, ok? Para dividir por 9, eu vou acrescentar 0 aqui e vem 0 para cá, ó. Agora dá para dividir, né? 80 dividido por 9 vai dar 8, né? Que é mais próximo, porque 9 vezes 9 vai dar 81, então vai dar 8 aqui, ok? Aí 8 vezes 9, 72, e vai sobrar 8, né? Subtraindo. Então, o que acontece aqui? Como é que eu vou saber qual é a posição que está esse 8, né? Que eu peguei 8 dividido por 9. Foi esse 8 aqui que eu peguei, ok? Tá, gente? Foi esse 8 aqui que eu peguei. Então, o que acontece? Eu dividi por 9, deu 0,8, né? E sobrou 8 aqui de resto, tá? Esse resto aqui, ele é a casa aonde ele está, certo? Então, vou contar aqui, ó. Letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8, ele está na casa H, certo? Na casa H. E qual triângulo, professor? Tu vai pegar o número que está aqui na frente, ó, e vai somar com 1. Então, 0 mais 1 é igual a 1. Então, o número 8, ele está no triângulo 1, na casa H, que refere-se a ele, né? Você vai contar, o número 8 é a quantidade de casa que tu vai contar. Então, letra A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, E é 5, F 6, G 7, H 8. Então, o resto é a posição da casa. O número que está aqui, que tu soma mais 1, é o triângulo que ele pertence. Vamos ver mais um exemplo. Vamos pegar aqui o número 15. O número 15. Vou fazer mais outro exemplo fora isso, gente, para vocês poderem entender a resolução desse problema. Vou pegar o número 15. O 15 eu vou dividir por 9.
15 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 é 9. 15 menos 9 dá 6. Não carece fazer mais, tá? O quociente que é 1, tu vai somar mais 1. Eu somei o 0 aqui, ó, mais 1, então vou pegar esse 1 e somar mais 1. 1 mais 1, 2. Esse número que está aqui, ele define o triângulo, certo? Ele define o triângulo que o número está. Como deu 2, significa que o 15, ele está no triângulo 2, correto? Está aqui, ó, está no triângulo 2. E a posição, professor? Tu vai pegar o resto que está aqui. O resto é 6, então tu vai contar 6 casas a partir do A, né? Então A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, E é 5, F é 6. Ó, então ele está na letra F, o 15, certo? Então vai ser 2F. Então 15 ele é representado como 2F, certo? Ele é codificado como 2F. Ele está no triângulo 2, casa F, certo? Assim a gente vai fazer com o número 2014, correto? Vamos voltar lá para a questão. Bom, tá aí o número 2014, então a gente vai dividir o 2014 por 9, né? Dividir o 2014 por 9. Então, vou pegar duas casas. 20 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Subtrai. Dá 2. Desce 1. 21 dividido por 9 dá 2 de novo. Certo? 2 vezes 9, 18. 21 menos 18 dá 3. Desce 4. 34 dividido por 9 vai dar 3, porque se eu colocar 4 vai dar 36. 3 vezes 9 é 27. 34 menos 27 vai dar 7 no resto, certo? Então veja só, gente, o resto deu 7. O resto é menor que o divisor, então não posso mais dividir, ok? Então esse resto aqui é a posição da casa, a posição da casa. O número que está aqui no quociente, eu vou somar mais 1. Então, 223 mais 1 é igual a 224, ok? Então, o número 2014, ele está no triângulo 224 na casa número 7, pertencente à letra, certo? Então, vamos ver qual é a casa número 7 na letra. Então temos aí, ó, é o 7, né? Então, contando desde o A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7 representa a casa G, certo? Casa G. Então, esse triângulo está ou seja, o número 2014 está no triângulo 224, né? G. 224G, ok? Assim, a alternativa é letra E, tá? Letra E, certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Viu, gente, que essa questão é um pouco complicada. Eu tive que fazer alguns exemplos para vocês poderem entender, certo? Assim, facilitar o entendimento de vocês, porque é uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Então requer um pouco mais de conhecimento, tá? Deu um pouco de trabalho, mas é assim mesmo. Questão número 3. O triângulo isósceles, além de possuir dois lados de mesma medida, possui também dois ângulos de mesma medida. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, quanto deve medir os ângulos internos de um triângulo isósceles, obtusângulo com um ângulo de 40 graus? Né? Quanto deve medir o ângulo interno de um triângulo isósceles, obtusângulo com um ângulo de 40 graus, né? Então veja só, ele é um triângulo isósceles, né, interno e obtusângulo. Então, ou seja, se ele é isósceles, dois lados do triângulo é isósceles, né? Então, dois lados do triângulo vai ter o mesmo ângulo de 40 graus, né?
Então vai ter 40 de um lado e 40 do outro. E que está no meio dele, que é o obtusângulo, é justamente o maior ângulo, né? Então 40 mais 40 dá 80, certo? Diminuindo de 180 vai dar 100, certo? Então os dois lados do triângulo devem medir 40 a 40 e o outro vai medir 100 graus, tá? Que é o ângulo maior. É por isso que é conhecido como o ângulo obtusângulo. Observe que, gente, todo triângulo qualquer, a medida dos ângulos internos dele sempre vai ser 180 graus, né? Como ele mostra aqui na questão. Então, todo triângulo tem a medida interna dos ângulos 180 graus, né? Então, se ele tem dois ângulos medido 40, né? Então ele é isósceles. Outro ângulo é 100, porque 40 mais 40 é 80, 80 mais 100 180. Então 180 é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, certo? Então fica aí a resposta da número 3. 4, né? Considerando a classificação dos triângulos em relação à medida dos ângulos, complete corretamente o esquema, né? O triângulo tem 3 ângulos agudos, né? Agudo. O que é um ângulo agudo? São ângulos menores que 90 graus. Então, para a esquerda ele diz que sim. Sim, né? Então, ele é classificado como referente ao seu ângulo. Ele é classificado como acutângulo, ok, gente? Então, referente ao ângulo é acutângulo, né? Para a direita, né? Ele fala não. Ele não, né? O triângulo tem 3 ângulos agudos. Não. Ele tem um ângulo obtuso. Para a esquerda, sim. Ele tem um ângulo obtuso. Então, ele é classificado como obtusângulo, certo? Ok? Da direita, não. Então, ele tem um ângulo reto. Sendo um triângulo, quando ele tem um ângulo reto, é chamado de retângulo, certo? Triângulo retângulo, ok? Então fica aí a resposta da número 4. Quinta questão, né? E última. Então veja só, a seguir temos a imagem do par de esquadros, né? Que são instrumentos usados, por exemplo, para traçar linhas paralelas e perpendiculares. Cada um tem a forma de um triângulo. Meça os ângulos e os lados de cada um e classifique de acordo com essas medidas, ok? Então, modelo, esquadro 1, esquadro 2, vermelho e azul, e a sua classificação, né? Então, ele pede a classificação, cada um em forma de triângulo, meça os ângulos, o ângulo, né, e os lados, certo? Então, veja só, o esquadro vermelho, né? Ele tem, ó, só, essa parte aqui é menor que esse outro lado aqui, ó, né? Então aqui forma um ângulo de 90 graus, bem aqui, ó, certo? Então, referente a seu ângulo, ele é conhecido como triângulo retângulo, ok? Triângulo retângulo, a primeira resposta. A segunda resposta, veja que esse lado aqui é menor que esse, já que ele é um triângulo retângulo, né? Então, esse lado aqui é menor que esse, e esse é menor que esse. Então, esses 3 lados, né, têm medidas diferentes. Então, esse aqui é menor que esse e esse é menor que esse. Então, esse lado é diferente desse e esse é diferente desse. Então, quando eles têm medida diferente, é chamado de triângulo escaleno, ok? 2 medidas. Vamos lá para o próximo triângulo, né? Veja que o triângulo azul, esse lado aqui, referente a seus lados, é igual a esse lado, né? Quando eu tenho 2 lados iguais, triângulos isósceles, né? Então, se ele é isósceles, ele tem 2 ângulos iguais. Este ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se tem os 2 ângulos iguais, é chamado de triângulo, né? Tem o retângulo, né? Referente a seus ângulos. Tem o obtusângulo, né? E o acutângulo, ok? Certo? Então, nós temos aí, referente a seus ângulos, um triângulo acutângulo, né? Se fosse referente aqui ao ângulo. Só que, preste atenção que aqui também, ele tem um ângulo de 90 graus, bem aqui, ó. Então, não posso dizer que ele é um triângulo acutângulo, certo? Porque tem 2 ângulos iguais. Como ele tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, referente ao seu ângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, tem um ângulo reto,
triângulo retângulo, referente ao seu ângulo. Referente ao seu lado, né, ele é chamado de triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais, ok? Então vamos lá para a classificação de cada um. Então o primeiro, o triângulo retângulo e escaleno, né? E o segundo é o triângulo retângulo e isósceles, né? Triângulo retângulo porque tem esse ângulo aqui de 90 graus, ok? Isósceles porque tem dois lados iguais, certo? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje e até o nosso próximo vídeo.